Eu cumprimento os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Apostólica Verdade e Vida. E eu quero comentar com os irmãos, como de costume, que além dessas videoaulas, nós também disponibilizamos semanalmente um esboço em PDF, um esboço escrito de cada uma das lições, e nós também disponibilizamos reflexões em áudio com base na leitura bíblica diária de cada uma das lições também. E os irmãos que tiverem interesse nesses materiais adicionais, nós deixaremos o link para download logo abaixo do vídeo, bastando clicar aí na opção mostrar mais para poder ter acesso a esses links. E, como sempre, eu quero também informar que os irmãos que tiverem interesse em receber o esboço por e-mail, basta informar o seu endereço, que nós estaremos cadastrando e enviando semanalmente também. E eu quero ainda lembrar os irmãos que todos os materiais que nós disponibilizamos para apoio, tanto a professores quanto a alunos, eles não substituem as aulas presenciais. E essas aulas, no caso da nossa igreja, ocorrem todos os domingos às 16 horas. E eu aproveito para pedir para os irmãos que se inscrevam no nosso canal, para que assim, todas as vezes que novos vídeos forem postados, os irmãos eles fiquem sabendo aí em primeira mão. E quero também pedir para cada um dos irmãos que tem se utilizado deste material para que compartilhem esse material, compartilhem as videoaulas através das suas redes sociais, ajudando assim a divulgar a palavra de Deus. Nós estamos estudando neste terceiro trimestre de 2016 o tema O Desafio da Evangelização, obedecendo ao ID do Senhor Jesus de levar as boas novas a toda criatura. E a lição de hoje é a lição de número 13, que tem por título A Evangelização Integral nesta Última Hora. É a última lição deste trimestre e, pela graça e misericórdia de Deus, nós estaremos aí encerrando mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical e a partir da próxima aula, querendo Deus, nós estaremos iniciando aí um novo tema. Muito bem, irmãos. Como de costume, nós vamos passar aqui para os irmãos quais são os tópicos que nós estaremos abordando aí na videoaula de hoje. Então, inicialmente, aí, como nós fazemos em todas as aulas, nós vamos fazer uma introdução a este tema da evangelização integral. Em seguida, nós vamos conceituar o que é a evangelização integral, falando aí sobre todos os seus aspectos de abrangência. Depois nós vamos falar sobre os itens que compõem a evangelização integral. Em seguida, nós falaremos sobre os itens que compõem o discipulado integral. Depois nós faremos aí uma conclusão. E, por fim, nós vamos apresentar o tema do próximo trimestre, ou seja, o tema do quarto trimestre de 2016. Enfim, como os irmãos podem perceber, na aula de hoje nós vamos manter a mesma estrutura de tópicos que estão na revista deste trimestre. Muito bem, vamos então agora à nossa introdução. Como os irmãos sabem, a lição de hoje ela é a última lição deste trimestre, e aí na tela dos irmãos, os irmãos têm apenas como recordação o que nós aprendemos aí no decorrer do trimestre, tá? Então, de forma bastante rápida, na lição 1 nós vimos aí o tema o que é a evangelização. Então, nessa lição aí, para recordar, foi feita uma abordagem inicial do trimestre, onde nós fizemos aí a conceituação de alguns aspectos importantes no que se refere à evangelização. Depois, na lição de número 2, o título foi Deus, o primeiro evangelista, onde nessa lição foi abordada a evangelização de Abraão e também abordamos aí a palavra de Deus num contexto evangelístico no que se refere à nação de Israel. Depois, na lição de número 3, Igreja, Agência Evangelizadora. Essa lição, os irmãos sabem que tratou da fundação da igreja e de sua principal missão, que é a de pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Depois, na lição de número 4, o trabalho e atributos do ganhador de alma. Essa lição tratou aí do estudo das qualificações do ganhador de almas, bem como aí do trabalho por ele realizado. Depois, na lição de número 5, a evangelização urbana e suas estratégias. Essa lição abordou especificamente o trabalho evangelístico, como o próprio título da lição diz, nos centros urbanos.
Depois, na lição de número 6, a evangelização dos grupos desafiadores. Nessa lição nós aprendemos sobre a evangelização de grupos específicos, aí como prostitutas, homossexuais, dependentes químicos e etc. Depois passamos pela lição de número 7, o evangelho no mundo acadêmico e político, onde essa lição tratou aí do estudo da evangelização nas escolas e também na esfera política. Depois, na lição de número 8, nós falamos sobre a evangelização dos grupos religiosos, e essa lição se referiu ao estudo sobre a evangelização de algumas denominações religiosas e também dos ateus. Depois, na lição de número 9, a evangelização das crianças. Então, nessa lição nós estudamos aí os motivos para se evangelizar as crianças e também os métodos para essa evangelização. Depois fomos para a lição de número 10, onde nós falamos sobre o poder da evangelização na família. Essa lição tratou aí do estudo, né, da evangelização dentro do lar, com os parentes, com a família. Depois, na lição de número 11, a evangelização das pessoas com deficiência. Aí nós falamos sobre a evangelização, né, das chamadas pessoas aí com necessidades especiais. Depois, na lição 12, a evangelização real na era digital. Essa lição abordou aí temas importantes como os perigos dessa era digital, bem como sobre a correta maneira de se utilizar os mecanismos dessa era para a obra evangelizadora. Foi a última lição, foi a lição passada. E a lição de hoje, que é a lição de número 13, nós falaremos sobre a evangelização integral nesta última hora, né? Então, nós vamos falar nessa lição sobre a chamada evangelização integral. Enfim, os irmãos têm aí todas as videoaulas do trimestre disponíveis aí no nosso canal, e nós estaremos organizando aí em playlists também por trimestre. Então os irmãos podem estar, se perderam aí alguma videoaula, perderam alguma lição, podem estar assistindo aí para poder se inteirar de todos os temas abordados. E como os irmãos também sabem, o trimestre ele foi dividido em 4 blocos. Tá? No primeiro bloco aí, que compreendeu somente a lição de número 1, foi um bloco introdutório, onde nós tratamos aí de uma abordagem panorâmica e introdutória aí sobre o tema da evangelização. No segundo bloco aí, que abrangeu as lições 2, 3 e 4, nós falamos sobre os aspectos gerais da evangelização, onde nós falamos aí sobre vários aspectos da evangelização, só que num âmbito geral, ou seja, aplicáveis aí a qualquer segmento indistintamente. Depois, no terceiro bloco, que foi o maior deles, que abrangeu aí das lições 5 até a lição de número 12, que foi a última lição, que foi a lição passada. Nesse bloco aí que se finalizou, nessa lição passada, foram estudados os chamados aspectos específicos da evangelização. Específicos em que sentido? Conforme os grupos a serem evangelizados. E por fim, nós temos aí o quarto e último bloco, que engloba somente a lição 13, que é a lição de hoje, onde nós estudaremos sobre a evangelização integral nesta última hora. Então aí nós temos, irmãos, todas as lições que nós vimos aí no decorrer do trimestre. Como eu já comentei, tem videoaula disponível de cada uma das lições. Os irmãos que quiserem estar revisando alguma lição ou se tiverem perdido alguma delas, pode estar assistindo aí e se inteirando do tema, se inteirando sobre o assunto abordado. Muito bem, irmãos. Vamos ver então o que a Bíblia nos diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Está na tela dos irmãos. Aí diz assim a palavra do Senhor: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Bom, esse versículo, meus irmãos, todos sabem aí que ele é o texto áureo, é o versículo-chave do livro de Atos dos Apóstolos, né? Trata-se aí da última afirmação registrada de Jesus Cristo aqui na terra. E os irmãos sabem que quando Jesus ele subiu ao céu, a sua presença física deixou a terra, mas ele prometeu que enviaria o Consolador, que enviaria o Espírito Santo. E nesse versículo, Atos dos Apóstolos 1:8, Jesus ele diz aos discípulos que eles iriam receber a virtude do Espírito Santo. Aqui Jesus está dizendo que eles iriam ser revestidos de poder do Espírito Santo.
E cabe lembrar aos irmãos que esse revestimento de poder ele não se restringiu àquela época, não se restringiu aos discípulos daquela época, mas esse revestimento de poder ele também está disponível para todos os discípulos da atualidade, para todos aqueles, obviamente, que buscam esse poder. E esse revestimento de poder ele tinha, não somente tinha, mas ele ainda tem um propósito específico que o próprio Senhor Jesus declarou. O propósito está no versículo que foi lido aí, Atos dos Apóstolos 1:8, que é para que os discípulos sejam testemunhas de Jesus. Tá? Testemunha é aquele que relata tudo aquilo que viu e tudo aquilo que ouviu. Então, os discípulos deveriam ser testemunhas de Jesus Cristo, né? Primeiramente em Jerusalém, que era onde eles estavam, porém não deveriam se limitar a Jerusalém, mas também deveriam ser testemunhas na Judéia, que era a região ao redor, e em Samaria, que era a cidade vizinha da Judéia, que era uma cidade extremamente hostil, e por fim eles deveriam também testemunhar acerca de Jesus até os confins da terra. Lembrando que confins da terra aí pode ser uma menção ao Império Romano, que praticamente dominava todo mundo naquela época. Então a ordem, irmãos, era muito clara. Eles deveriam levar a mensagem onde eles estavam e para todos os povos. É como esta figura que os irmãos estão vendo aqui do lado direito, é como uma pedra que ela é atirada em um lago, que ela começa a fazer ondas circulares, começando pequenas aqui no centro, onde a pedra foi atirada, e depois tomando aí proporções maiores. Então assim foi a pregação do Evangelho de Jesus Cristo, do Evangelho da Salvação, começando em Jerusalém e depois atingindo aí até os confins da terra. Tá? Agora reparem, irmãos, que o versículo ele diz, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ou seja, eles deveriam pregar em todas essas regiões. Tá? E essa expressão tanto em, ela não nos traz a ideia de algo sequencial, mas sim de algo simultâneo. Essa expressão nos traz a ideia de simultaneidade. E nos dias atuais, irmãos, não pode ser diferente. Ou seja, a igreja ela tem que ter pessoas pregando o evangelho simultaneamente, tanto no local onde a igreja está localizada, como em outras cidades, em outros estados, por toda a nação, ou seja, por todo o Brasil, mas também no exterior. Tá? Então nós vamos falar um pouco mais adiante sobre esse tema, nós voltaremos neste tema. Mas enfim, tem que ser simultâneo. Então a igreja tem que ter pessoas pregando aí o evangelho, não somente no local onde a igreja está localizada, né, nos arredores, mas num âmbito nacional, dentro da nação, e também num âmbito transcultural, ou seja, transcendendo a cultura local, estando aí em outros países. Tá? E o livro de Atos dos Apóstolos, ele nos mostra que essa ordem que Jesus deu, registrada aí no capítulo 1, no versículo 8, ela foi cumprida pelos discípulos daquela época. Como é que nós podemos constatar isso? Nos 7 primeiros capítulos do livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos aí de forma muito clara a pregação do Evangelho em Jerusalém. Já nos capítulos de 8 até 12, nós vemos a pregação do Evangelho de Jesus na Judéia e em Samaria. E por último, nos capítulos 13 até o capítulo 28 de Atos dos Apóstolos, nós vemos aí a pregação nos confins da terra. Tá? Então, nós vemos que os discípulos daquela época eles cumpriram a ordem de Jesus, apesar de serem poucos discípulos, mas eles saíram cumprindo a ordem do Senhor e fazendo mais discípulos, e a palavra se espalhou assim de forma bastante rápida, bastante expressiva. E essa ordem, irmãos, de Jesus, ela não se restringiu aos discípulos daquela época, mas essa ordem ela se estende também à nossa época, também à época atual, ou seja, conosco não pode ser diferente. Tá? Nós devemos primeiramente buscar esse revestimento de poder do Espírito Santo e depois disso sermos testemunhas de Jesus,
primeiramente em Jerusalém, ou seja, em nossos lares, aí com nossa família, e também nas regiões vizinhas e em qualquer lugar onde estivermos, sendo que a igreja tem que disponibilizar aí, preparar pessoas para pregar o Evangelho em todos os locais. Então, irmãos, nós percebemos aí de forma bastante clara, bastante direta, que a ordem de Jesus, ela também é atual. Ou seja, ela vale para a atualidade, ela vale plenamente para os dias de hoje. Ela não se restringiu àquela época. Bom, irmãos, vamos agora então aí ao próximo tópico. Nós fizemos uma breve, bem breve mesmo, introdução. E agora nós vamos fazer uma conceituação sobre a chamada evangelização integral. Então, o próximo tópico, o título é: o que é evangelização integral? Bom, irmãos, para nós entendermos claramente aí o que é a evangelização integral, nós vamos usar o próprio título da lição para nós explanarmos esse conceito. Então, o título da lição é A Evangelização Integral nesta Última Hora. Então, vamos quebrar esta frase e entender cada um dos blocos dela para depois nós entendermos exatamente a mensagem que esta frase nos traz. Então, primeiramente, vamos ver o que é evangelização. Aqui os irmãos sabem que está bastante fácil, até porque esse é o tema aí principal do estudo desse trimestre e nós já falamos sobre evangelização durante aí, praticamente todas as aulas. Todas as videoaulas desse trimestre a gente falou sobre a evangelização. Tá? Então, evangelização significa pregação ou proclamação do Evangelho. E os irmãos sabem que Evangelho significa boas novas. Então, evangelização seria a proclamação das boas novas. Então, evangelização é proclamação do Evangelho, ou, em outras palavras, proclamação das boas novas. Voltando para a frase aqui, a evangelização integral nesta última hora. Nós entendemos o que é a evangelização. Agora vamos entender o que significa última hora. Tá? Nós falamos sobre isso inclusive no primeiro trimestre desse ano, lá atrás, quando nós estudamos sobre escatologia. Ok? Mas apenas aí para resumir, nós tivemos aí o evento referente à vinda de Cristo, tá? Nós tivemos esse evento, ele já aconteceu e nós estamos aguardando o evento da sua volta, da volta de Cristo para buscar a sua igreja, onde ela será arrebatada. E existe um período de tempo entre esses dois eventos, tá? Período esse que ninguém sabe dizer qual a sua duração. E este período compreendido entre a vinda de Cristo e a sua volta, ele é chamado de última hora. Tá? Ou seja, irmãos, a última hora corresponde ao tempo atual em que estamos vivendo. Em outras palavras, a última hora é o tempo presente. Tá? Vejam, irmãos, que a vinda de Cristo, ou como alguns dizem, a primeira vinda de Cristo, que está aqui, ó, ela já aconteceu, ela já ocorreu. E a sua volta, que é este outro evento aqui, como alguns dizem, né, a sua segunda vinda, ela ainda não ocorreu. Ela ainda não ocorreu. E nós estamos vivendo este tempo agora. Tá? Nós estamos aguardando a volta de Cristo. Então, nós podemos concluir que nós estamos vivendo a última hora. Então, a última hora é o tempo compreendido entre a vinda de Cristo e a volta de Cristo, ou como alguns dizem, entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. Isso corresponde ao tempo presente. Isto é a última hora. Voltando à nossa frase, a evangelização integral nesta última hora. Então nós já vimos o que é evangelização, que é a proclamação das boas novas do Evangelho, e vimos também o significado de última hora. Tá? Então agora nós vamos ver o significado do termo, da palavra
integral. Aqui está a chave para o entendimento da lição de hoje, tá? Então nós vamos ver o que é o termo integral. Integral, irmãos, significa absoluto. Integral significa total, significa completo, aquilo que é inteiro. Trata-se daquilo que não foi diminuído, que não foi subtraído, ou seja, que possui todos os seus componentes iniciais. Tá? Então, esse é o significado da palavra integral. Então, nós concluímos que o termo integral, por significar algo que é completo, ele está relacionado com a palavra completude. Aquilo que é integral, ele é completo. Aquilo que é integral está em sua completude. E nós precisamos entender, irmãos, que essa completude, obviamente no que se refere à evangelização, que é o que a gente está tratando nesse trimestre, essa completude, ela precisa abranger basicamente 3 aspectos diferentes. Tá? O primeiro aspecto é o aspecto que eu chamei, que ele se refere à atuação evangelística, tá, irmãos? Então nós estamos falando aqui de uma atuação que deve ser completa. É uma atuação que ela abrange a pregação do evangelho, primeiramente em todos os lugares, ou seja, irmãos, deve abranger a vizinhança onde a igreja está localizada, nós falamos sobre isso, deve abranger todo o bairro, o município, o estado, a nação e também os demais países do mundo. Então nós estamos falando aqui da evangelização local, da evangelização nacional e também da evangelização transcultural. E ainda, irmãos, nesse aspecto referente à atuação, não basta evangelizar em todos os lugares, tá? Mas para que essa atuação seja completa, ela deve abranger também todo o tempo. Ou seja, irmãos, a evangelização, ela nunca deve parar. Ela nunca deve parar. Então trata-se de uma missão da igreja que ela somente vai se findar quando Jesus voltar para buscar a tua igreja, quando Jesus voltar para arrebatar a igreja. Somente neste momento é que essa missão será finalizada. Antes disso, ela não vai se finalizar e ela tem que acontecer em todo o tempo. Tá? E a evangelização, no que diz respeito ao aspecto da atuação, ela deve ser também em todos, com todas as pessoas, tá? Então, ela deve ser em todos os lugares, ela deve ser realizada em todo o tempo e ela deve abranger também todas as pessoas. Ou seja, irmãos, não pode existir nenhum tipo de discriminação. Não importa quem seja a pessoa, não importa a qual grupo ela pertence ou ela faça parte, enfim, nós falamos muito sobre isso quando nós estudamos, principalmente nos aspectos específicos da evangelização, os grupos desafiadores, os grupos religiosos, enfim, a gente falou muito sobre isso, sobre esses grupos nas lições aí de 5 até 12. Tá? Então, tem que ser em todos os lugares, em todo tempo e para todas as pessoas. E por último, ainda nesse aspecto de atuação, para que essa atuação seja completa, ela deve ser feita também por todos os meios disponíveis. Tá? Nós não vamos detalhar muito esse ponto, até porque na lição passada, na lição de número 2, nós falamos de forma bastante aprofundada sobre ele. Então nós temos aí, em termos de atuação, a evangelização ela tem que ser completa em termos de atuação, ou seja, tem que ser em todos os lugares, em todo o tempo, para todas as pessoas, ou seja, abrangendo todas as pessoas, e também se utilizando de todos os meios. Enfim, esse foi o primeiro aspecto da completude da evangelização, que se refere aí à atuação. Agora, além do aspecto da atuação, nós temos também a completude no aspecto referente ao ser humano. Mas como assim no aspecto referente ao ser humano? Os irmãos vão entender. Os irmãos sabem que o ser humano ele é composto por corpo, por alma e por espírito. Essa é a chamada tricotomia, tá? Corpo, homem é corpo, alma e espírito. E a evangelização, para ser completa,
para ela acontecer em sua completude, ela também deve abranger o ser humano em sua totalidade, o ser humano em sua completude. Isso significa, irmãos, que o processo evangelístico ele não pode se limitar às necessidades da alma e do espírito do ser humano, mas tem que abranger também o corpo, ou seja, as necessidades físicas do ser humano. E, em outras palavras, irmãos, significa que a evangelização ela deve ser acompanhada também de obras. A gente falou muito sobre isso no trimestre que nós estudamos sobre o livro de Tiago. E, enfim, irmãos, nesse contexto a gente pode mencionar, por exemplo, a importância da assistência social. A assistência social ela deve fazer parte também da obra evangelística. Então esse é o segundo aspecto da completude da evangelização, que faz com que ela seja integral, que é o ser humano. E o terceiro aspecto da completude da evangelização se refere à obra propriamente dita, se refere aí à sua missão, tá? A sua missão. E essa missão, a missão completa, né, para ela ser completa, ela abrange primeiramente a evangelização, obviamente. Só que ela não se limita à evangelização, mas ela inclui também o discipulado, ou seja, inclui o ensinamento. Discipular significa fazer discípulos. Em outras palavras, a igreja ela tem que buscar os que estão fora dela, mas ela tem que instruir aqueles que estão dentro, tá? Enfim, então nós temos aí integral como sendo algo completo, como sendo algo inteiro, diz respeito à completude. E quando a gente fala sobre evangelização integral, a gente está falando sobre a completude da evangelização, nos seus aspectos de atuação, a completude em relação ao ser humano e a completude em relação à missão propriamente dita. Então, quando nós falamos a evangelização integral nesta última hora, nós já vimos o que é evangelização, já vimos o que é a última hora e já vimos também o que significa integral, o que é a evangelização integral. Então, quando nós falamos sobre evangelização integral nesta última hora, isto equivale a dizer, ou se eu for colocar isto através de outras palavras, poderia colocar da seguinte forma: proclamação das boas novas de forma completa e imediata, tá? Boas novas do que? Da salvação, através do arrependimento dos pecados, da aceitação de Jesus como Senhor e Salvador, tá? Então, evangelização é proclamação das boas novas. E completa, de forma completa. Completa aí no que se refere à abrangência, né, em todos os lugares, todo o tempo, para todas as pessoas e por todos os meios. Mas não somente isso, nós vimos, né, completa também no que se refere ao Evangelho propriamente dito, ao ser humano, enfim, à sua missão. E ela também tem que ser não somente de forma completa, mas de forma imediata. Por que imediata, irmãos? Porque nós estamos exatamente vivendo esta última hora. Ou seja, a pregação do Evangelho tem que ocorrer imediatamente. Enfim, nós temos aí a proclamação das boas novas de forma completa e imediata. Isto equivale a esta frase, a evangelização integral nesta última hora. Então, o título dessa lição poderia ser Proclamação das boas novas de forma completa e imediata. Vamos ver agora o que a Bíblia nos diz aí no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20. Bastante conhecido dos irmãos, e nós já falamos sobre estes versículos em outras videoaulas nesse trimestre também. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Como eu já comentei, nós já falamos aí sobre esses versículos em outras videoaulas também. Então, nestes versículos, nós temos aí o último assunto, né, que foi tratado por Jesus após sua ressurreição, antes de ascender ao céu. Ele trata da missão que Jesus deixou para os seus discípulos. E a missão dos discípulos seria pregar, só que agora não mais somente em Jerusalém, mas também para todas as nações. E isso, irmãos, é chamado de grande
comissão, é conhecido aí como grande comissão. E como nós já abordamos em outra lição, mas é importante a gente revisar isso agora, até para os irmãos entenderem os próximos pontos que a gente vai estar tratando, nos versículos que tratam da grande comissão, Mateus 28, versículos 19 e 20, nós vemos que Jesus, ao usar o verbo ir no seu modo imperativo, porque ele falou ide, ele estava dando uma ordem aos seus discípulos, ou seja, ele não estava dando a eles uma opção, mas estava sim passando uma ordenança, estava sim dando a eles uma obrigação, que deveria ser executada por todos os discípulos de Jesus. Ou seja, essa ordem ela não foi somente para os discípulos daquela época, mas ela também se aplica aos discípulos atuais. E como discípulos de Cristo, obviamente, nós devemos dar continuidade a esse trabalho evangelístico. E nessa ordem dada por Jesus, existem basicamente aí 3 obrigações. Primeiro ele disse, ide, ensinai todas as nações. Esse ensinamento aqui de ensinar se refere a evangelização, se refere a evangelizar, se refere a pregar o evangelho, que é justamente o tema que a gente tratou durante todo este trimestre. Depois ele diz também, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, além de evangelizar, a igreja precisa também batizar. Os irmãos sabem que o batismo é importante porque ele une o crente a Jesus Cristo, na sua morte para o pecado e também na sua ressurreição para uma nova vida. E o batismo ele ilustra a chamada experiência da regeneração. Tá? O batismo ele é necessário, primeiramente porque Jesus deu a ordem, segundo porque ele também nos deu o exemplo, porque Jesus também foi batizado. Aqui a gente está falando de batismo nas águas, no batismo por imersão. E a terceira obrigação contida aí nesta ordenança da grande comissão, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Diferente, irmãos, repara que ele fala sobre ensinar também. Só que diferente do primeiro ensino, que é ensinar todas as nações, que era relacionado à evangelização, esse ensino aqui dessa terceira ordem, essa terceira obrigação, melhor dizendo, contida na grande comissão, esse ensino se refere ao discipulado. Como nós já comentamos, discipular significa fazer discípulos, significa instruir. Tá? Então o trabalho, como os irmãos podem ver, ele não termina depois que o pecador ele aceita Jesus. Existe toda uma continuidade que é necessária, que também foi ordenada por Jesus e que se refere ao ensino através do discipulado. E obviamente aqui se aplicam aí todos os trabalhos específicos de ensino e de doutrina da igreja local. Então, nós podemos perceber que, diferente do que algumas pessoas pensam, o trabalho não termina quando o evangelho é pregado e uma vez que a pessoa aceitou a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Muito pelo contrário, é nesse momento que o trabalho ele se inicia, é nesse momento que o trabalho começa. Então nós vemos que a missão integral da igreja ela compreende, primeiramente, pregar o evangelho, onde, através da ação do Espírito Santo, porque é ele que convence do pecado, da justiça e do juízo, através do Espírito Santo, o pecador ele se arrepende dos seus pecados e ele aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então, primeiramente é feita a evangelização, o evangelho é pregado, ao arrependimento através da ação do Espírito Santo e não do pregador, não do evangelista, mas é o Espírito Santo quem faz isso. Ao arrependimento dos pecados e à aceitação de Jesus como Senhor e Salvador. E uma vez que a pessoa aceita Jesus, ela nasce novamente. Os irmãos sabem disso. E como um recém-nascido espiritual, essa pessoa ela tem que ser cuidada pela igreja. A igreja precisa cuidar dessa pessoa. Ela deve receber esse cuidado enquanto ela se desenvolve na fé. E além de pregar o evangelho e cuidar do novo convertido, esse novo convertido ele também tem que ser ensinado em toda a doutrina bíblica. Irmãos, enquanto ele cresce na fé, ele vai também adquirindo o conhecimento necessário para a sua caminhada aqui na terra.
só que obviamente agora como nova criatura. Então ele deve ser ensinado nas doutrinas bíblicas para que ele possa estar aí alicerçado na palavra de Deus. Então existe o trabalho de pregação, de cuidado e também de ensinamento. Voltando aqui, irmãos, sobre a tripla ordenança da grande comissão, nós temos a evangelização, o batismo nas águas e também o discipulado. Evangelizar, batizar e discipular. E um ponto importante para a nossa meditação é que tanto a evangelização quanto o discipulado, eles têm que ser feitos, ambos, eles têm que ser feitos de forma integral. Ambos têm que ser integrais, ou seja, de forma completa. Então, nós estamos falando aqui de uma evangelização integral, ou seja, de uma evangelização completa em todos os aspectos que nós já vimos aí anteriormente, tá, irmãos? Ou seja, em todos os lugares, todo o tempo, para todas as pessoas, enfim, por todos os meios, abrangendo aí a totalidade do homem. Então, tem a evangelização integral. E no caso do discipulado, ele não é diferente, ou seja, ele também deve ser feito de forma integral, ele também deve ser feito por inteiro, de forma completa, sem faltar nada. Então, no que diz respeito à grande comissão, tanto a evangelização quanto o discipulado, eles têm que ser feitos de forma integral. E como nós vimos, integral é aquilo que não falta nada, é aquilo que é completo, é aquilo que é íntegro, é aquilo que é inteiro. E nos próximos slides nós vamos ver aí um pouco mais sobre esses itens da evangelização integral e também do discipulado integral. Bom, vamos então aí agora ao próximo tópico, onde nós falaremos sobre a evangelização integral. Bom, irmãos, a evangelização integral, conforme o comentarista aí do trimestre, o pastor Cláudio Honor de Andrade, aí no material que foi disponibilizado, essa evangelização integral, conforme os comentários dele, engloba aí 3 estágios diferentes. O primeiro estágio é a promoção. Promoção aqui, irmãos, significa, é relacionado a promover. Promover aqui significa colocar em evidência, significa anunciar. Agora, colocar em evidência ou promover o que? Nós estamos falando aqui, irmãos, de promover o evangelho, tá? E é sinônimo também de anunciar. Então, anunciar as boas novas. Irmãos, a igreja ela deve promover a proclamação do evangelho de Jesus Cristo em todos os âmbitos, conforme nós já comentamos. A igreja ela precisa ser missionária, ou seja, ela deve investir em missões para que o evangelho ele chegue aos locais mais distantes, onde as pessoas ainda não tiveram acesso à palavra de Deus. E o segundo estágio é o que o comentarista colocou como comissão. Então, o segundo estágio é a comissão. Comissão aqui, irmão, se refere à atribuição de uma função, se refere a uma incumbência, tá? E a igreja, como nós já vimos no livro de Atos dos Apóstolos, ela foi comissionada para essa atividade de pregar o evangelho, como nós comentamos sobre a grande comissão, tem a ver com este comissionamento, tem a ver com esta atribuição de função, tem a ver com esta incumbência. Então a igreja ela foi comissionada para essa atividade de pregar o evangelho e cabe a ela, através dos discípulos de Cristo, pregar a palavra aos pecadores para que eles se arrependam dos seus pecados, aceitem a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. E o terceiro e último estágio é a manutenção. Manutenção, irmãos, está relacionado com manter. Manter o quê? Manter a obra. Como assim manter a obra? Aqui a gente está falando de sustentar, de sustentação da obra. Então, a obra evangelística,
e obra missionária, elas necessitam de recursos para se manter. E, portanto, é necessário que a igreja se responsabilize por essa manutenção dos trabalhos missionários e também dos trabalhos evangelísticos. Então, nós temos aí os 3 estágios que compreendem aí a chamada evangelização integral. Lembrando que esse integral naqueles 3 aspectos que nós já comentamos aí no que diz respeito à completude. Bom, indo agora ao próximo tópico, onde da mesma forma que nós falamos sobre evangelização integral, nós vamos falar agora sobre o discipulado integral. Irmãos, o discipulado integral, também conforme aí o comentarista do trimestre, o pastor Cláudio Honor de Andrade, ele engloba aí 4 estágios diferentes, tá? Diferente da evangelização integral, que tinha 3 estágios, o discipulado são 4 estágios. O primeiro deles é a chamada doutrinação. Doutrinação, essa palavra ela deriva do verbo doutrinar, que vem de doutrina. Doutrina significa ensinamento, irmãos. Então, portanto, aí doutrinação significa ensino, significa instrução. Então, trata-se aqui, irmãos, no que diz respeito ao discipulado, trata-se do ensino das verdades centrais da fé cristã. Ou seja, trata-se de ensinar, trata-se de instruir a pessoa, o novo convertido, nas verdades da fé cristã, tá? Baseada na fé cristã aí, as verdades centrais bíblicas ao qual a fé cristã ela se apoia. Depois da doutrinação, nós temos a chamada integração. O que é integração? Integração vem de integrar, significa acolher o novo convertido para que ele se sinta bem recebido, para que ele se sinta integrado, sentindo-se aí como parte da igreja. Na verdade, irmãos, esse trabalho de integração ele deve ser feito logo de início, assim que a pessoa aceita Jesus, ela já tem que passar por um processo de integração, antes mesmo da doutrinação. Agora, quando essa integração ela é feita desde o início, a gente não está falando, obviamente, de colocar a pessoa que recém aceitou Jesus para atuar na igreja, para trabalhar em algum departamento, para desenvolver alguma atividade. Não é isso. Mas ele precisa se sentir acolhido, precisa se sentir bem recebido, precisa se sentir como parte da igreja, até para ele se sentir motivado a continuar dentro da igreja, para depois passar pelo processo de doutrinação, enfim. Então, agora, se olhar a integração como participação em atividades de departamentos específicos ou de ministérios específicos, aí tudo bem, seria depois da doutrinação, depois do ensinamento, depois de estar mais maduro. Bom, o terceiro estágio é o estágio que nós temos em seguida, que é o treinamento. Irmãos, esse treinamento ele não está relacionado com a instrução que nós temos aí no primeiro estágio, que é a doutrinação. Esse treinamento ele é um outro tipo de treinamento, ele é um treinamento específico para preparar o novo convertido para que ele também possa ser um ganhador de almas para Jesus Cristo. Então esta é a função aí deste estágio chamado treinamento. E por último nós temos aí a chamada identificação. Irmãos, aqui nós estamos falando de testemunho de vida. Trata-se aí do estágio onde a pessoa ela se torna efetivamente um discípulo, um seguidor, se identificando aí com Jesus Cristo em vários aspectos, no seu pensar, no seu falar, no seu agir, no seu comportamento, na forma de tratar as pessoas, na fé, enfim, etc. Enfim, ele passa a ser aí um seguidor de Cristo. Então a gente está falando sobre testemunho. Então esses são aí os 4 estágios do chamado discipulado integral, segundo aí o comentarista deste trimestre. Bom, vamos agora aí à nossa conclusão. A igreja hoje tem condições de fazer muito mais do que na época de Atos dos Apóstolos.
Existe mais facilidade, porém se faz menos do que naquela época. É necessário priorizar a busca pelas almas que estão perdidas. Bom, os irmãos sabem que Lucas ele relatou no Evangelho tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar no poder do Espírito Santo. E no livro de Atos dos Apóstolos ele deu continuação, ele deu continuidade a esse relato, mas agora com os seguidores de Jesus Cristo no mesmo poder do Espírito Santo. E os discípulos daquela época, mesmo aí com pouquíssimos recursos, vamos dizer assim, eles conseguiram fazer um excelente trabalho de proclamação do Evangelho, chegando aí até Roma, os irmãos sabem disso. Infelizmente, se nós formos analisar proporcionalmente o número de discípulos e as facilidades dos dias atuais em comparação aos da época de Atos dos Apóstolos, as igrejas odiernas, as igrejas atuais, elas estão fazendo muito menos do que naquela época, porque hoje nós temos mais facilidade. Mas facilidade em que sentido? Hoje nós temos mais facilidade de comunicação, temos mais facilidades tecnológicas, temos mais facilidades no que diz respeito a meios de transporte, temos mais facilidades no que diz respeito a recursos financeiros, temos mais facilidade no que diz respeito a deslocamento, a quantidade de pessoas, enfim, mas proporcionalmente nós fazemos muito menos do que se fazia naquela época. Por quê? Porque a preocupação de muitas igrejas hoje, infelizmente, é outra. Como o próprio pastor Claudio de Andrade diz no seu livro do trimestre, ele diz que antes a espiritualidade da igreja era aferida pela Bíblia e hoje ela é aferida pelo IBGE. IBGE é Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ou seja, irmãos, as igrejas, ou não vamos generalizar, mas boa parte das igrejas, infelizmente, elas estão preocupadas com números e com crescimento inconsistente. Os investimentos, em grande parte, eles estão sendo direcionados a espetáculos de entretenimento, ao invés de serem direcionados para a obra evangelística, ao invés de serem direcionados para a obra missionária. Enfim, irmãos, que o Espírito Santo de Deus ele vem a despertar aqueles que dormem, para que venham a cumprir imediatamente essa importante missão de pregar o Evangelho de forma integral nesta última hora. Bom, irmãos, e agora para terminar nós temos aqui, de forma bastante breve, aí nós vamos passar o tema do próximo trimestre, que se iniciará aí na próxima aula, querendo Deus. E provavelmente todos os irmãos já devem estar aí com o material, ou pelo menos já tiveram aí acesso ao seu conteúdo. Nós tivemos aí nesse trimestre que se findou hoje um tema bastante promissor, bastante interessante, um tema assim fabuloso, um tema tremendo que foi a evangelização. E agora, a partir da próxima aula, a gente inicia o tema O Deus de toda provisão, esperança e sabedoria divina para a igreja em meio às crises. Então eu creio ser um tema aí muito bom também e que está vindo, na minha opinião, em um momento bastante oportuno, onde este tema ele se faz necessário, principalmente pelo fato do Brasil estar enfrentando aí, como os irmãos sabem, uma crise bastante grande. Enfim, irmãos, nós temos aí as 13 lições que serão abordadas. Na lição de número 1, a sobrevivência em tempos de crise. Lição 2, a provisão de Deus em tempos difíceis. Lição 3, Abraão, a esperança do pai da fé. Lição 4, a provisão de Deus no monte do sacrifício. Lição 5, as consequências das escolhas precipitadas. Lição 6, Deus, o nosso provedor. Lição 7, José, fé em meio às injustiças. Lição 8, Ruth, Deus trabalha pela família. Lição 9, o milagre está em sua casa. Lição 10, adorando a Deus em meio à calamidade. Lição 11, o socorro de Deus para livrar o seu povo. Lição 12, sabedoria divina para a tomada de decisões. E por último, a lição de número 13, a fidelidade de Deus. Enfim, querendo Deus, na próxima aula estaremos aí iniciando com este novo conteúdo e eu creio que também será uma bênção para a honra e glória do Senhor Jesus de Nazaré. Enfim, irmãos, chegamos aí ao final de mais uma videoaula, não somente de uma videoaula, mas chegamos ao final também de um trimestre que foi abençoadíssimo. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos,
e eu amo todos vocês em Cristo Jesus.